Olá, bem-vindo a uma nova semana de devocional. Eu sou Gabi e esta semana continuamos nossa jornada pelo livro de Filipenses, agora no capítulo 3. O tema de hoje é Tome cuidado com os cães, e Paulo adverte a comunidade filipense sobre aqueles que poderiam perturbar e atrapalhar sua fé. Essa advertência também é relevante para nós, que vivemos em uma sociedade confusa e secular. Nossa passagem é Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Vamos nos aprofundar na palavra? Os escritos de Paulo revelam um homem que deve ter sido um bom amigo. Sua dedicação fervorosa à verdade de Deus é igualada apenas por sua proteção aguerrida aos seus entes queridos. Como um pai atencioso, Paulo guarda incansavelmente a fé de sua família espiritual. A passagem de hoje é um excelente exemplo da poderosa paixão de Paulo. Com uma explosão ardente, o apóstolo chama a atenção para aqueles que estavam perturbando a fé da comunidade de Filipos ao alertá-los: cuidado com os cães. Paulo se recusa a permitir que seus amigos sejam enganados e sigam um falso evangelho, que prega a salvação por meio de obras humanas em vez da graça de Deus. Ele se importa demais para não denunciá-lo. O amor de Paulo pelos filipenses é tanto profundamente inspirador quanto extremamente desafiador. Embora a advertência de Paulo tenha sido em relação aos judaizantes, um grupo específico daquele contexto que estava agressivamente tentando impor novamente os rituais judaicos na congregação de Filipos, faríamos bem em ouvir sua advertência e aplicá-la ao nosso próprio contexto. Vivemos em uma cultura que está empenhada em descarrilar nossa fé. Para onde quer que olhemos, estamos cercados por diferentes falsos evangelhos que nos são pregados por meio das TVs, mídias sociais, letras de música, moda, etc. Esses evangelhos mundanos nos dizem para nos colocarmos em primeiro lugar, odiar nossos inimigos, perseguir a riqueza material e encontrar nossa identidade em nossas realizações. Diante dessas mentiras com que somos bombardeados, as palavras de Paulo são essenciais. Cuidado! Cuidado com os cães. Não permita que as ideias enganosas do mundo o distraiam da verdade vivificante de Cristo. Em vez disso, deixe que a afirmação de Paulo sobre sua verdadeira identidade ressoe em sua alma. É assim que você realmente é. Você é aquele que adora pelo Espírito de Deus, que se gloria em Cristo Jesus, e aquele que não tem confiança alguma na carne, mas que confia inteiramente na maravilhosa graça de Deus. Reflita e ore comigo. Quanto seu coração arde pela fé de seus amigos. Reserve um momento agora para pedir a Deus coragem e sabedoria para denunciar as coisas que você sabe que estão prejudicando a vida espiritual das pessoas ao seu redor. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento e cuidado, para proteger sua mente e coração dos falsos evangelhos que o mundo propaga ao nosso redor. Ore por seus conhecidos que estão perdidos, crendo em mentiras, e peça ao Senhor para alcançá-los. Coloque-se à disposição dele para ser um instrumento divino na vida dessas pessoas. Vamos orar. Amado Pai Celestial, ajude-me a ser como Paulo hoje, um forte defensor de sua verdade. Eu te peço que proteja a minha própria fé e me dê forças para lutar pela fé de meus amigos. Abra meus olhos para as áreas da minha vida em que a cultura do mundo está me enganando ou me distraindo. Eu quero viver só para ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, temos a parábola dos talentos. Vamos ler os 2 versículos iniciais. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. O homem dessa parábola representa o nosso Senhor Jesus. Ele saiu de viagem, isto é, foi para o céu, mas logo retornará. E quando foi, deixou os seus bens para os seus servos cuidarem, ou seja, ele deu dons espirituais a cada um de nós. A um servo ele deu 5 dons, a outro deu 2 e a outro deu apenas 1. O seu critério para distribuir os dons foi segundo a capacidade de cada um. Isso significa que não há motivos para aqueles que receberam 5 ou 2 dons se orgulharem. Eles não são melhores do que o que recebeu apenas um dom. Por outro lado, também não deve haver inveja ou vergonha para aqueles que receberam apenas um dom. O Senhor distribuiu seus dons conforme a capacidade de cada um, pois Ele quer que todos nós sejamos encontrados fiéis e recebamos a mesma recompensa de suas mãos. Portanto, qualquer que tenha sido a porção que o Senhor nos confiou, devemos ser gratos. Ao final da parábola, vemos que o elogio recebido por aquele que tinha 5 talentos e dobrou para 10 é exatamente o mesmo elogio do que o que recebeu 2 talentos e dobrou para 4. E se o que recebeu apenas 1 talento tivesse sido fiel e dobrasse para 2, ele certamente teria recebido o mesmo elogio dos outros. Então, não fique preocupado se você recebeu apenas um dom. Seja fiel e você verá que a sua recompensa será a mesma. Olá, eu sou Laila Coelho. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Como esperamos por esse capítulo? Como esperamos por essa notícia? Jesus ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou. Mateus 28 começa narrando o dia mais lindo de toda a história da humanidade até hoje. Nenhum outro evento da história se compara a esse. No terceiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro, e eis que veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e rolou a pedra do sepulcro. Suas vestes eram brancas como a neve, sua aparência como um relâmpago, e os guardas, tremendo de medo, ficaram como mortos. O anjo disse: "Não tenham medo, sei que estão procurando Jesus. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. O túmulo está vazio. Vão e contem aos seus discípulos. Ele ressuscitou de entre os mortos e está indo adiante de vocês na Galileia. Lá vocês o verão." Cheias de alegria e ainda tremendo de medo, elas foram correndo anunciar a notícia aos discípulos. Naquele caminho, Jesus as encontrou. Elas o abraçaram, o adoraram e foram até os discípulos para contar as boas novas e dizer para encontrarem com ele na Galileia. Enquanto as mulheres estavam no caminho, os guardas se dirigiam aos chefes dos sacerdotes para contar tudo o que havia acontecido. Aqueles líderes deram grande quantidade de dinheiro àqueles guardas a fim de que, se questionados, mentissem e dissessem que o corpo foi roubado. Depois disso, na Galileia, Jesus encontra seus discípulos e lhes ordena a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que este mesmo chamado que Jesus entregou aos seus discípulos, nós recebamos como nosso. Que possamos fazer discípulos em todas as nações, ensinando os caminhos e as palavras de Jesus até o fim dos tempos. Obrigado, Jesus, por me dar acesso à vida eterna por meio de sua entrega. O Senhor morreu por meus pecados na cruz e no terceiro dia venceu as trevas e a morte, reconciliando-me com Deus para sempre.